Então, boa noite, pessoal. Boa noite a vocês. Meu nome é Helena, eu sou psicóloga da ansiedade equilibrada. Trabalho principalmente com casos de ansiedade. Né? Trabalho com outras dificuldades, mas o meu trabalho principal são com pessoas que sofrem com ansiedade. E aí hoje eu vou trocar uma ideia com vocês a respeito disso. O que é a ansiedade, galerinha? Vocês imaginam que seja isso daqui? A pessoa que não tem paciência para nada, não sabe esperar a hora para nada. Ela só vai antecipadamente. Já falou ansiosa lá. Todo mundo. Só que aí eu vou contar uma coisa para vocês. Na verdade, o que você disse é um sintoma da ansiedade. É um dos sintomas. Não é a ansiedade claramente, né? Porque quando a gente fala de ansiedade, a gente imagina isso mesmo. Nossa, a ansiedade é não conseguir esperar nada, já ficar pensando no amanhã, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Isso, e isso é sintoma. Na realidade, a ansiedade é uma preocupação excessiva. Quando a gente se preocupa demais com tudo. Então, o que acontece? A gente se preocupa de forma excessiva. Tá no caderno aí, tá? Essa aula, ou não? Não, ela é convidada especial. Aí é tudo que ela falar, se quiser anotar, tá? É uma aula de psicologia para vocês hoje. Então, o que acontece, galera? A gente se preocupa excessivamente e aí a gente não consegue esperar, porque a nossa cabeça está pensando: o que vai acontecer amanhã? Amanhã eu tenho aula. Será que eu tenho que levar caderno? Será que eu não levo caderno? Será que o Bruno vai passar lição para a gente fazer na hora? Será que eu tenho que levar alguma coisa? E aí a gente vai pensando. Isso é sintoma, tá? A ansiedade, ela não é algo de todo ruim, digamos assim. Eu tô sentindo falta de esse negócio. Eu também sinto. Não pode retirar, né? Pode dar uma baixadinha de vez em quando. Então, o que acontece? A ansiedade, ela não é algo que foi criado para ser ruim. Quando os nossos ancestrais lá tiveram ansiedade, ela serviu para a gente se proteger dos perigos. E ela serve até hoje para a gente se proteger dos perigos. Quando a gente fica ansioso, a gente tem a tendência de fazer duas coisas: ou lutar com a situação, ou fugir. Estou passando por um problema. Ou eu vou enfrentar aquela situação, ou eu vou fazer de conta que eu não estou vendo e vou deixando ela debaixo do tapete. Estou fugindo daquilo porque eu não quero lidar com aquela situação. Tá? Algumas situações são realmente necessárias que a gente fique ansioso. Em outros momentos, vem a preocupação excessiva. E é por isso que a gente precisa trabalhar. E é por isso que a gente precisa trabalhar. Por quê? Vamos pensar numa situação aí. Você está numa costa e você está imaginando que você pode ser atropelado. Que você precisa tomar cuidado e tudo mais. É realmente algo que a gente precisa se preocupar? Qual é a possibilidade de você ser atropelado numa roça? Praticamente nenhuma. Agora vamos pensar que eu estou passando na Avenida Brasil, Presidente Vargas, e aí eu estou imaginando assim: não tem problema, gente. Vou atravessar de olho fechado. E aí? Aí você é louco? Loucura! Porque eu deveria me proteger. E é para isso que serve a ansiedade quando ela está no controle. A ansiedade
nem sabe quando vai acontecer. Isso! Bacana. Ó, então vamos pensar. Eu tenho um problema. Porque às vezes a gente se preocupa com uma coisa que não aconteceu e que pode nunca acontecer. Estou ali preocupando com uma coisa. Né? Estou lá preocupada. Nossa, será que amanhã vai ter aula? Como que eu vou? Se tiver aula amanhã, como que eu vou fazer para sair daqui de casa? Será que vai ter ônibus? Mas eu não sei se vai ter aula amanhã ainda. É uma preocupação improdutiva para mim? Vai me trazer algum benefício? Não é necessário. Quando aquela preocupação começa a me prejudicar, isso não é um problema. Exatamente. Porque aí, gente, vem outro sintoma. Que é a gente ficar pensando o tempo todo. Porque o tempo todo a gente está criando soluções para coisas que a gente não tem problema ainda. A gente está pensando no ano que vem. Uma pessoa ansiosa, ansiedade, eu penso assim, fica pensando no amanhã e esquece do hoje. Também. Porque eu fico pensando tudo que vai acontecer. Tem gente que fala assim, eu tenho umas coisas para fazer na semana que vem. Eu falei, gente, nem sei se eu vou acordar amanhã, o que eu vou pensar a semana que vem? Para saber como eu vou reagir. Nessa pandemia eu tive crise de ansiedade. Eu fiquei 8 dias sem conseguir comer. Eu me deu crise de choro, eu chorava do nada, me dava falta de ar, cansaço. Eu subo uma escada da minha casa que parecia que eu tinha corrido 10 quilômetros. Tão cansada, e eu queria ficar só deitada, e aquilo começou a me preocupar, porque eu falei assim, gente, eu já vou, tipo, se eu continuar, eu vou entrar numa depressão. Porque era o que estava acontecendo, eu estava comendo, eu estava vivendo. E por que isso estava acontecendo? O que estava passando na sua cabeça? O que estava te preocupando? Preocupação sempre não tinha por que me preocupar. Porque, como eu falei, foi por causa da pandemia, eu fui mandada embora do emprego. Só que eu não era questão financeira, porque eu tinha meu acerto para receber, eu tinha um seguro-desemprego, não paga aluguel, então não era isso. Eu tenho meus filhos para criar, só que eu acho que é porque eu fiquei em casa. Eu acostumei a trabalhar, então eu fiquei mal. E isso a gente vai conversar no final. Às vezes, o que acontece? A gente vai tendo tempo, e o que acontece quando a gente tem esse tempo? A gente vai pensando um monte de coisa ruim, né? Porque eu não sei fazer nada, por que não pensar um monte de coisa ruim? Todas as coisas ruins que poderiam acontecer, né? Eu ficar sem dinheiro, eu ficar desempregado, e realmente a gente vai ficar preocupado, porque é normal, a gente está alimentando a nossa cabeça de um monte de coisas ruins. E tudo que a gente pensa vai influenciar nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Não tem como a gente ficar pensando, será que vai dar certo amanhã? Será que eu vou conseguir o trabalho? Será que eu vou passar na entrevista? E ficar calmo, tranquilo, e ficar pensando de repente, e se eu não conseguir? Será que eu vou conseguir pagar a prestação da minha casa? Será que eu vou conseguir pagar a prestação do meu carro? O que eu vou fazer se eu não conseguir o trabalho? Gente, como que a gente vai fazer? Eu estou pensando em umas coisas, não tem como. Eu fiquei assim também, como ela falou, não cheguei a ficar com dela de crise de choro, mas eu fiquei com crise de ansiedade também, porque eu também fiquei desempregada, fiquei 4 meses parada, e eu ficava o dia inteiro assim pensando, será que eu vou conseguir uma serviço esse ano? Como que eu vou fazer pagamento com agora meu dinheiro de trabalho? E que eu mal te pergunte, quanto tempo faltava o seu dinheiro acabar? Não, assim, Dava para você sobreviver quanto tempo com esse salário? até no final do ano, né, no caso, porque aí eu consegui, como eu não tinha seguro, eu consegui auxílio emergencial, então tinha que dava para, pelo menos para manter, né? Sim! Né? E às vezes, quando a gente passa por essa situação, a gente não consegue parar e olhar, peraí, eu estou preocupada com isso, mas faltam tantos meses ainda, eu tenho dinheiro para me manter por, sei lá, 6 meses. É necessário realmente estar preocupada desse jeito? Da forma que eu estou, tanto que eu estou. Só que aí a gente já fica ansioso, a gente tem que pensar após os 6 meses. Exatamente. Eu já comecei a pensar no ano que vem, como a escola dos meninos, como eu pagar a escola dos meninos. Igual você falou, tem que pensar que um dia ele pode sobrar para 6 meses, mas a gente sabe que um imprevisto pode acontecer. Não sabemos, e é por isso que a gente fica ansioso, a gente fica tentando resolver coisas que a gente não sabe que vai acontecer. Eu não sei se eu vou conseguir um emprego. E eu falo assim, ó, 500 reais passou bem, aí acontece alguma coisa, a criança gastou um pouco,
E aí entra o segundo item que a gente vai conversar. Que é como eu posso resolver esse problema? Tá, eu tenho um problema. Realmente, eu estar desempregado é um problema. Eu preciso do dinheiro para sobreviver. Eu consigo me manter durante, sei lá, 3 meses com esse dinheiro. Eu tenho 3 meses para resolver essa questão. Porque realmente é um problema e realmente precisa ser resolvido. Né? Então, como que eu posso resolver? O que eu estou fazendo para resolver? E aí entra nessa questão de emprego. O que eu estou fazendo? Estou entregando currículo, estou olhando nos jornais, sites, já fiz 5 entrevistas e já estou aí, na luta, para conseguir o meu novo emprego. Se eu estou na luta para conseguir o meu novo emprego, entregando currículo, a possibilidade de eu ser chamado para um trabalho não é maior, porque eu estou fazendo algo. Né? E outra coisa que a gente pode fazer é questionar o nosso pensamento. Tá, eu estou preocupada de não conseguir um novo emprego. Da outra vez, quanto tempo eu demorei para conseguir um emprego? Da outra vez, quanto tempo você demorou para conseguir seu novo emprego? Agora, Não, de antes. de antes eu fiquei 6 meses por opção, porque eu tinha seguro de emprego. Uhum. Terminou o seguro, eu já arrumei o trabalho. Quando terminou, quando você decidiu, agora eu vou procurar um emprego, quanto tempo você demorou para conseguir um emprego? Acho que 1 mês, mais ou menos. E você tinha quanto tempo de dinheiro para se manter? Não, a gente tinha acabado. Não, eu estou falando dessa vez agora. Ah, dessa vez agora? Você tinha aí uns 3, 4 meses. É. Então, qual que era a possibilidade de você conseguir o emprego? Não aconteceu outras vezes de você demorar para conseguir o emprego. Mas aí eu já preciso por causa da pandemia, eu já falei qual coisa na cabeça. Exatamente. Vai demorar mais. Uhum. E mesmo se você não conseguisse emprego, como que você poderia resolver esse problema? Não, eu entendi, sei lá. Isso. Eu vou fazer. Exato. Né? Então, mesmo se tudo não for do jeito que eu espero, eu posso tentar encontrar outras formas de lidar com isso. De repente, não é o emprego que eu queria. É um improviso. Exatamente. E aí eu consigo lidar com essa situação. E é isso que a gente precisa fortalecer para ficar menos preocupado. Né? Tá, estou imaginando que eu não vou ter um emprego. De repente, eu realmente não consigo um emprego nesse prazo. O que eu sei fazer para lidar com essa situação e conseguir tirar meu sustento? Como que eu posso me sustentar até eu conseguir meu emprego? Eu posso fazer bolo para vender. Eu posso trabalhar numa área que não é minha, que o pessoal pega bastante. Posso ser revendedora. Não sei. A gente vai encontrando outras coisas. Hã? Cachepô. Isso. Faz? Acho uma graça. Então, gente, a gente vai encontrando formas para resolver o problema, mas desde que a gente tenha um problema, tá? Não vamos ficar pensando em soluções de uma coisa que não aconteceu e que pode nunca acontecer. Não vou comer. Exatamente. Tá? Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade. Outra coisa que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer? Entender o que me deixa ansioso, ansiosa. Quais situações que me deixam ansiosa? Quais situações deixam vocês ansiosos? Quase tudo? Quase tudo. Bem assim. A vida inteira, né? A vida deixa ansioso. Sabe por quê? É isso mesmo. Viver, deixa eu ver. Igual o Bruno José falou. Então, assim, vamos supor, é a vida, porque a gente não sabe os problemas que a gente vamos enfrentar. Então, no dia de hoje, eu acordei hoje bem.
Mas depois do meio-dia aconteceu coisas que não eram do meu agrado, que não estava no meu esquema, aquele problema que aconteceu. Então, é quase tudo leva a gente a ter esse. Só que aí vamos pensar numa coisa, o que você fez? Aconteceu um monte de coisa à tarde que não estava no seu script, né? Porque ansioso agora fazer script. A gente vai fazer vai acontecer uma coisa, e à tarde vai acontecer outra coisa, e aí já estava lá, na agenda tudo anotado, como se fosse um cronograma, se a gente tivesse controle, né? Como se a gente pudesse controlar o que vai acontecer. Mas está lá no script. O que você fez com essas coisas que aconteceram que não estavam lá no seu script? Eu fui tentar resolvê-las. E o que aconteceu? Resolvi-las. Mas, só que nós ficou com muita aquela ansiedade em resolver para não vai acontecer amanhã de novo. Porque amanhã eu estou na casa da senhora que estou em conta dela. Se acontecer aquilo que aconteceu hoje à tarde, lá no meu serviço, eu não vou poder resolver. E aí? O que vai acontecer? Tá. Você pode compartilhar o que aconteceu ou não? Pode. Nossa, problema de família. Tá. E aí você conseguiu resolver. Se você não resolvesse esse problema hoje. Como que eu resolvi? Eu falei para minha irmã, que é professora de arte, você sai, tranca, some daqui, fica mais ou menos uns 2 meses daqui, depois você volta para primeiro. Tá. Ela não pode fazer isso. Mas se você não conseguisse resolver isso hoje, o que de pior que teria acontecido? Amanhã eu ficaria mais preocupado por ela. Por ela? Por ela. Porque a gente é muito unido, graças a Deus. Então, uma coisa que aconteceu particular dentro do marido dela, eu só falei para ela, some, ela fala uma coisa que não tem como segurar, não tem oportunidade naquilo, você pode falar o que você quiser. Você ficaria preocupado, mas não mudaria muito na vida de vocês. Seria algo que você poderia resolver no outro dia. Não, porque continua a fazer os outros. Tem que ser hoje? Então, tem situações, gente, que realmente precisam dessa urgência, que a gente realmente precisa se preocupar, e tem situações que não vão mudar na nossa vida se acontecer no outro dia. Por exemplo, imaginei que eu não vou dar conta de entregar um relatório. Tem um relatório para entregar, o prazo é até amanhã, mas eu não vou conseguir entregar esse relatório. O que vai acontecer de pior? Meu chefe ficar bravo comigo. Ele pode ficar bravo comigo. E aí, o que vai acontecer? Ele pode me mandar embora. Ah, mas será que realmente ele pode me mandar embora? Será que esse motivo é um motivo suficiente para me mandar embora? E aí é onde a gente questiona o nosso pensamento. Né? Porque quando eu penso, nossa, ele pode me mandar embora, e eu fico ansiosa, eu volto meu pensamento para as outras coisas. Quais são os outros motivos que o meu chefe me contratar? Quais são os outros motivos que eu tenho para estar nessa empresa? Né? Eu nunca entreguei relatório atrasado, é a primeira vez que eu não entrego. Eu sempre cumpro com as minhas obrigações de trabalho, chego no horário. Será que isso é o suficiente para ele não me embora? Não é, né? E a nossa cabecinha não entende às vezes. A nossa cabeça às vezes não entende. E é isso que a gente faz para diminuir as nossas preocupações. A gente começa a questionar os nossos pensamentos e entender até que ponto que essa preocupação é realmente um problema que eu tenho, ou é algo que eu estou imaginando que pode acontecer, simplesmente para saber lidar com a situação. A ansiedade eu acho que vem acompanhada de insegurança, de medo. Aí isso, a insegurança, o medo, deixa a gente ansiosa. Sim. Na maioria das vezes. Você falou isso do trabalho. Será que ele vai me mandar embora? É uma insegurança, é um medo. Então, vem me acompanhando, uma coisa acompanha a outra, uma coisa leva a outra. Eu já sofri tanto com isso. É porque Aí eu sofro até hoje. O medo de você, tipo, não estar mais ali ganhando seu lugar pão e, tipo, e aí? E isso acontece, gente, com todas as situações da nossa vida. Quando a gente é ansioso, a gente não é ansioso só em uma coisa, a gente é em todas. E é por isso que a gente precisa controlar. Porque, na realidade, quando a gente está querendo saber o que vai acontecer no outro dia, quando a gente fica com medo de perder o trabalho, de, sei lá, se separar, qualquer outra coisa, vem o medo de não saber lidar
medicamentos, na maioria das vezes, a ansiedade que causa preocupação é de coisas ruins. Raramente a gente fica ansioso. Quando a gente fica ansioso por uma coisa boa, não é ansiedade gostosa, né? Nossa, eu vou viajar amanhã e eu estou imaginando como que vai ser na praia que eu vou, se vai ser legal e tudo mais. Não me causa sofrimento. É uma ansiedade que me faz bem. Uma situação pode ter dois tipos de ansiedade, igual do emprego. Você pode ter ansiedade do medo, será que eu vou conseguir emprego, será que eu não vou amanhã para o emprego? Aí de repente você consegue emprego. Nossa, é aquela ansiedade, nossa, amanhã eu começo o emprego, será que vai ser, será que... Então e aí depende também, tem dois lados. E mesmo nessa situação tem dois lados. Eu posso imaginar como que vai ser, tipo, nossa, que legal, vou conhecer gente nova, vou começar um trabalho e conseguir um trabalho. Ou então eu posso imaginar de repente, gente, será que vai gostar de mim? Será que eu vou continuar? Será que eu vou dar conta de fazer serviço? Eu tenho esse problema com insegurança muito grande. Uhum. Mas sabe qual que é o meu problema? Às vezes eu sei do seu serviço, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho mania de perguntar para as pessoas que trabalham comigo, se fosse você, o que você faria? Eu tenho mania de fazer isso, entendeu? Uma coisa que eu sei fazer, eu sei que às vezes está certo, eu tenho mania de perguntar. E é isso que a gente muda na nossa cabeça, por conta desse pensamento. Será que se você imaginasse, poxa, do jeito que você está me contando, eu sei que o que eu estou fazendo está correto, eu já fiz isso várias vezes. Você teria necessidade de perguntar para o coleguinha? Fala, e aí, o que você faria? Sendo que você já sabe o que você faria. E às vezes a pessoa me interpreta, ah, não sei, né? E aí eu tenho que assistir só. Pensar mais positivo. E não é só uma questão de pensar positivo, é lidar com as situações. Qual é o problema de um dia você realmente não conseguir fazer o que você está fazendo? E a gente volta daquela conversa. Qual que é a frequência que você faz as coisas que estão erradas? Se de repente eu estou no meu trabalho, eu estou fazendo meu trabalho, as coisas estão dando errado a semana toda, eu tenho que me preocupar. E aí vem a preocupação de eu ter realmente um problema. Poxa, eu estou errando o que eu preciso fazer no meu trabalho a semana inteira. Eu levei 5 puxões de orelha do meu chefe. É uma preocupação válida. Não, realmente, eu preciso ver como que eu estou errando. E aí vem outra questão também, como que eu vou resolver? Preciso ver o que aconteceu que eu estou errando desse jeito. Conversar com alguém, pedir um treinamento, um curso, sei lá. Mas ainda tem um problema. Ao contrário de, eu estou no meu trabalho há 2 anos e errei uma vez, em uma situação. É motivo de preocupação? As pessoas erram, eu não conheço ninguém que nunca errou. Depende do seu trabalho. Depende do seu Depende do que Se você for é. um médico, por exemplo, igual a gente está fazendo curso de cuidador, vai eu errar com o meu coitadinho do senhorzinho lá. É o que eu sempre É falo. uma coisa que não tem volta. E aí? Depende do erro. Por mais que eu estou com ele 2 ou 3 anos. E é isso que é importante a gente questionar. É um erro, de repente, de... Eu não conheço bem da área de cuidador de idoso, mas sei lá. Ele passeia, você sai para ele para dar uma volta sempre à tarde. E aí um dia você foi de manhã, uma coisa assim. Ou é uma coisa de você errar no medicamento. E o bicho pega, eu entendo você. Mas grave. Existem preocupações que são necessárias. E é aí que No meio de vários cuidadores, você, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Eu ando de linha de 5 aninhos. E hoje a profissão está assim. Eu estou trazendo a minha mãe para consultar, eu levei ela no psicólogo. E aí ela não tem como de Alzheimer, ela está tomando um remédio. E aí o médico perguntou se ela fica sozinha. Aí eu falei assim, durante o dia sim, à noite não. Eu falei assim, por que? O senhor acha que ela não tem condições de ficar sozinha? Porque eu falou assim, eu vou ver os exames primeiro, depois eu te falo. Aí quando eu olho assim, eu falei, não, meu irmão, você vai ficar, só aproveitar ele, o médico, para eles deram a possibilidade, ela não vou ficar sozinha em casa.
Mas aí entra aquela história, né? Muito, né? Pela maneira que o médico falar que ela não tem condições, mas ela gosta de ficar sozinha. Sabe aquela dificuldade que você tem até de levar o médico te fala que não pode, os outros acham que você tem que deixar. Aí eu fiquei, que atitude você, a gente tomar numa situação dessa? É só você e ele? Não, nós somos em 10. Em 10 faz uma Os 10 questiona tudo que a gente fala. Faz uma reunião com essas pessoas. Aí eu falo assim, aí depois que aconteceu alguma coisa, uma pessoa que tem condição de Alzheimer, tem condições de ficar sozinha o dia todo, mesmo o médico falando que não, porque ela quer Se o médico falou que não, é porque não. Ah, mas Você ela acha. acha que tem que ficar, você acha que pode deixar. Até porque ela não é mais capaz de decidir o que ela vai fazer. Isso aí questionam. Se acontece alguma coisa, por exemplo, ela vai no fusão, não se vê. Então, é difícil. Eu sei. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas aí tem que ter uma conversa. Porque tem um ano que meu pai faleceu, então assim, ela mora em casa, em Minas Gerais. E a gente mora em cima do Rio Grande e cima do lado. Aí à noite ela volta na casa da minha amiga, durante o dia ela fica sozinha e todo final de semana vai um. E sábado, durante o dia ela fica sozinha. E aí eu acho que a gente pode conversar também no sentido do que a gente está conversando hoje. Qual que é o problema da sua família em relação à questão da sua mãe? Isso. Da sua mãe ficar sozinha? É uma questão deles não quererem ir lá ficar com ela? É um trabalho de repente levar e buscar e tudo mais e ficar esse rodízio aí nas casas? É aquele ditado, de ser sistemática, não pode contrariar, e se ela não estava pensando que ele sabe que ela é assim, e não sei o que, entendeu? Então, se ela é desse jeito, por que não juntar essas 10 pessoas e pagar um cuidador para ficar com ela? Já que ela quer Mas ficar. aí ele sabe que ela não gosta de ficar sozinha, não pode. E ela, o que ela fala? Ela tem momentos de lucidez? Sozinha. Nem ler ela sabe. O remédio ela conta porque ela conhece a caixinha do remédio. Não tem leitura, não tem nada. E o pior é que você não consegue colocar isso na cabeça dele. É Milena ou Milena? Milena. A ansiedade, ela tem, tipo assim, um começo mais leve de sintomas e um sintoma bem mais elevado. Que clássico. O que acontece? Quando a gente fica ansioso, a gente vai guardando, a gente não vai identificando em algumas situações. A gente vai acostumando a se preocupar. E aí vai. Vou me preocupando e vou guardando, porque eu não sei se aquilo é excessivo ou não. Aí quando a pessoa vira pra você e fala assim, eu quero sumir, quero ficar sozinho, não quero conversar com ninguém, não quero ver ninguém, quero ir pra uma roça e sumir e ficar sozinho. Ou então nós temos os sintomas físicos, pessoas que chegam no consultório, por quê? Eu estou sentindo falta de ar, coração acelerado. Eu fui com tanto de gente que vai ao cardiologista, porque está com o coração acelerado, faz eletro, faz exames e não tem nada. Minha mãe é um caso típico. A minha sobrinha de 4 meses, um tanto de manchinha na testa. Aí foi mesmo, foi um monte de lugar, Não é nada. tomando nada. Aí foi um lugar Psicológico. Minha filha tem isso também. 4 meses, 4 anos. E outra coisa, eu não quero desanimar vocês não, tá? Mas já falando na realidade, geralmente a gente aprende com as pessoas que convivem com a gente. Se você é ansiosa, provavelmente você vai passar essa visão de ansiedade para sua filha e ela vai aprender com isso. Nossa, mas lá em casa eu sou super tem 6. Não, mas olha só, eu vou dar o meu exemplo. Eu morei com minha mãe até 32 anos. Minha mãe e meu pai todos são ansiosos. E assim, quando eu fui morar sozinho, que eu percebi, eu falo com ela direto. Tanto que eu mudei, tanto que eu percebi que a ansiedade estava fazendo mal. E eu não estava no meio. Entendeu? Então a gente vai aprendendo. E provavelmente vocês aprenderam com os pais de vocês. Tá vendo? Com as pessoas com as quais vocês cresceram. Né? Que vai mostrando as preocupações. Mãe é expert nisso, gente. Mãe geralmente é muito preocupada. E ela passa isso para os filhos, como se tudo fosse muito perigoso. A gente vai aprendendo e passa para os nossos filhos. E se a gente não trabalha, não aprende a ver a vida de outra forma, esse ciclo não se quebra.
poderia levantar, meu corpo doía. Acontecia um monte de coisa. E aí entra outra coisa que a gente vai conversar, tá? Depois disso, a gente entender o que deixa a gente ansioso, eu fico ansiosa com preocupações do trabalho, ou eu fico ansiosa de conseguir um emprego e não conseguir. Além da questão de eu pensar em resolver o problema, de ter atitudes que eu possa resolver o meu problema, a partir do momento que eu tenho realmente um problema, o que me distrai, que me faz diminuir a ansiedade? Igual ela está falando aí, algumas pessoas ficam no meio de outras, Exatamente. conversa muito melhor. Sim. Outras pessoas, igual no caso que eu citei aqui, já vi pessoas que querem ficar isoladas. Tem Você pessoas ficar que no meio dos outros, já precisam. sente estranho. Não sente alegria, não sente graça em nada, para ele tudo está ruim, mas quer ficar isolada, aí a pessoa fica bem. Então vem as duas personalidades, né? E tem outras coisas. Outras pessoas fazem atividade física, vai correr, que é o que alivia. Outras vão ver vídeos. E aí, conhecendo a si mesmo e sabendo, poxa, o que me deixa ansioso é as questões de trabalho. Tá. E eu entendendo tudo isso, se eu tenho problema, se eu posso resolver, como que eu posso resolver. E aí eu entendendo que quais atividades que me deixam mais tranquila, eu consigo fazer atividades que me dão prazer e diminuem a minha ansiedade. Porque não é a mesma coisa diminuir a minha ansiedade que diminuir a sua ansiedade. E é por isso que quando a gente fala em psicoterapia, em terapia, não dá para a gente dar um exemplo assim, igual a gente está conversando. E aí você me fala, Milena, eu fico ansiosa, o que eu posso fazer para resolver? Como se fosse uma fórmula para todo mundo? Porque não é. Não é uma fórmula nada. Cada pessoa é de um jeito, cada nível de ansiedade é diferente, cada pessoa se preocupa com uma coisa. Claro que existem métodos que servem para todo mundo, padrões. Por exemplo, hoje eu trouxe um vídeo de mindfulness, que é a atenção plena, que ajuda a diminuir o